Outra coisa importante falar sobre a própria geometria do elipsóide são exatamente o que nós chamamos de curvatura, ou as curvaturas, ou as curvas, né, que nós podemos traçar em cima dessa superfície. No contexto aí do elipsóide de revolução, existem várias curvas que nós podemos traçar, sendo as mais comuns e conhecidas como os meridianos e paralelos. Né, são as curvas, né, que os senhores já conhecem aí e que nós já falamos aqui. Então nós temos aqui, ó, essa primeira curva traçada aqui, ó, onde meu ponteiro está passando aí, ó. Essa aqui é a minha curva que nós chamamos de paralelo, né? E essa curva, essa outra vermelha aqui, ó, que sai de polo e vai até polo, é de meridiano. Então, os meridianos e os paralelos são duas curvas importantes traçadas em cima de superfícies que têm esfericidade, e no caso específico aqui do próprio elipsóide de revolução. Os paralelos, né, como o próprio nome diz, né, são sempre círculos, né? Círculos cujo plano que contém esse círculo é paralelo ao plano equatorial. Então, este paralelo aqui, ó, ele é um círculo, né, que é paralelo, né, ao círculo máximo que nós temos aqui no plano equatorial. E os meridianos são todos iguais, entendeu? Mas eles possuem, né, uma posição ou uma orientação diferenciada quando nós tomamos como referência o próprio plano do meridiano de origem para poder saber o quanto que essas curvas estão afastadas em relação a esse plano de origem. Mas existem outras curvas que podem ser desenhadas ou podem ser obtidas em cima do próprio elipsóide de revolução. Então, ao desenhar uma curva qualquer sobre o elipsóide de revolução ou sobre uma superfície que tem esfericidade, a gente pode quantificar perdão, o seu nível de curvatura, né? Portanto, a curvatura de uma curva, ela indica o quanto que ela se desvia de uma linha reta, né? Em outras palavras, representa a taxa de mudança da direção da curva em relação à distância que nós percorremos, né, ao longo dela. E aí, o conceito de curvatura, né, é um conceito que já conhecemos também, ó, seja, né, S a distância entre os dois pontos A e B. Então aqui eu tenho o ponto A, perdão. Eu tenho aqui o ponto A e aqui o ponto B, e tenho uma curva traçada, né, entre A e B, né? Associado a essa distância, nós temos um ângulo, aqui, ó, esse ângulo é associado, né? Então, esse ângulo é formado pelas normais que passam por A e passam por B. Conforme essa figura é ao lado, a gente define curvatura, né, o ρ aqui da linha, pelo seguinte coeficiente, né? É a razão entre, né, o ângulo, e geralmente expresso isso em radianos, pelo valor numérico da distância que esse arco possui, né? Então, o raio de curvatura, ele vai ser obtido por essa razão aí que eu acabei de falar para os senhores. Então, idealizando ou pensando nessas curvaturas, nós temos várias curvas que são traçadas por aí. E elas são chamadas de seções normais. Por quê? Porque todas elas têm uma coisa em comum. Ela contém a normal de um ponto, né? Então, se você pensar em uma superfície que tem esfericidade, você pode traçar, né, diversos planos, né, em cima dessas superfícies, né, contendo aí, de repente, né, a normal de um ponto. Então, é simples, né? Pensa e idealize uma figura que tem a curvatura tipo uma laranja, enfia aí um palito de fósforo em cima dela, e isso vai representar aí a minha normal, né, de um ponto nessa superfície que tem esfericidade. Agora você pode, utilizando esse palito como referência, você pode colocar vários planos contidos nesse ponto. E você pode girar esse plano para qualquer lado. E cada vez que você gira ele, ele vai interceptar, né, ou vai seccionar a tua laranja, formando, né, umas linhas diferentes, que são chamadas de seções normais. E são seções normais porque contém a normal do ponto, né? Bem óbvio, né? Então, a gente pode traçar as seções normais. Olha aqui o desenho aqui, que você vai entender claramente, ó. Aqui eu tenho o elipsóide de revolução. Aqui eu tenho a normal do meu ponto P, que está contido em cima do elipsóide. E você tem vários planos que
passam pela normal ou contém a normal, e evidentemente também contém um ponto P. Só que esses planos, eles interceptam o elipsóide de revolução, gerando curvas. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma curva aqui, aqui eu tenho outra curva aqui. São várias curvas. Essas curvas são chamadas de seções normais. Dentre as seções normais possíveis existentes, existem duas específicas que são importantes, né, no nosso estudo da geometria do elipsóide. A seção meridiana do ponto, cujo raio chamamos de M, e a seção do primeiro vertical do ponto, cujo raio chamamos de N. Então, nós vamos se preocupar com o M e com o N. As demais seções passantes por esse ponto terão raios de curvatura que vão variar entre aí o raio de curvatura da M e da N especificamente. Então, o raio de curvatura da seção meridiana do ponto, que nós batizamos de M, né? Então tá aqui, ó, o M. Se você observar ele aqui agora de uma outra forma, nós temos um ponto P na superfície física da Terra. Nós projetamos o ponto P para cima do elipsóide de revolução e ao longo, né, do plano, né, que passa pelo X ou pelo Y, nesse caso aqui, porque o ponto P está especificamente no plano XZ, né? Você vai traçar, né, um arco, olha aqui esse arco que é azul aqui, ou cian aqui, como queira, esse arco, entendeu? Você vai traçar um arco em torno desse ponto, utilizando como raio essa distância M aqui, ó. Veja que a distância M, ela se encontra em cima da minha normal, né? Veja que ela não é o ponto H, ela não é o ponto D, da onde ela parte, mas é um ponto aqui intermediário. Mas veja que você pode, especificando aqui um ponto qualquer, né, entre H e D, você pode traçar um círculo que vai tangenciar o elipsóide de revolução aqui no ponto P e vai descrever um arco aqui, entendeu? Esse raio nós chamamos de raio de curvatura da seção meridiana do ponto. E todos os raios de curvatura da seção meridiana do ponto, entendeu? Você pode ligar ele até pode, né, coincidir, né, com a direção da meridiana daquele ponto. Por isso que é chamado de raio de curvatura da seção de meridiana do ponto. Esse cara tem um modelo matemático atrelado a ele. Veja aqui o modelo matemático. Ele depende do semi-eixo maior. Ele depende da primeira excentricidade do elipsóide e também depende da latitude, né, geodésica do ponto. Então, ele é um raio de curvatura máxima. O outro, né, que nós podemos traçar aqui, ó, ele está contido em um plano ortogonal, né, ao plano do meridiano do ponto, né? Vamos perceber aqui, ó, que o mesmo ponto P está aqui. Eu desci aqui, ó, a minha normal até encontrar o elipsóide de revolução. Ó, aqui, ó, está a seção meridiana do meu ponto. Mas eu vou traçar uma ortogonal, ou seja, essas duas seções, elas formam um ângulo de 90 graus, entendeu? E aí eu vou agora, né, pegar o meu ponto, a partir do meu ponto H, olha só, a partir do meu ponto H, eu vou traçar um arco, né, que vai, né, tangenciar o elipsóide de revolução naquele ponto, projetado em cima, do ponto P projetado em cima dele, entendeu? E que é ortogonal à seção do meridiano do ponto, né? Este arco, né, cujo raio vale N, olha aqui, ó, N, depende do semi-eixo maior, depende da primeira excentricidade e depende da latitude do ponto, entendeu? E aí, este raio tem uma curvatura mínima, é a menor curvatura que tem. O anterior, se você lembrar, o anterior é curvatura máxima. Esse aqui é curvatura mínima, tá claro? E você pode agora, né, em qualquer posição, deixa eu voltar aqui, perdão. Eu posso agora, né, traçar, né, utilizando, né, qualquer ponto na superfície física da Terra, uma outra linha contida, evidentemente, no elipsóide de revolução, mas que não coincide nem com a meridiana do ponto e nem ortogonal a esta, ou seja, é qualquer direção. E você pode calcular, né, o raio de curvatura dessa seção baseada, né, ou com o conhecimento, né, do M e do N, que a gente já viu anteriormente no modelo matemático. Só que você precisa aqui agora conhecer o quê?
o azimuth da direção. Veja que este arco aqui, ó, tomado como referência a meridiana que vai de polo a polo, você vai ver que ele vai ter um azimuth, né? O azimuth, né, é o ângulo contado da direção norte ou sul, né, até o alinhamento que me interessa. Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter um azimuth, né, que vai fazer essa volta, ela vai partir daqui, ó, vai girar lá por trás e vir aqui, entendeu? E em geodésia eu posso ter dois azimuths, um azimuth contando do norte ou contando do sul. Depende exatamente como nós vamos observar aqui. Mas o azimuth nesse caso aqui é um ângulo. É um ângulo formado entre, né, a direção do meu meridiano, do meu ponto, e a direção, né, que eu estou traçando a minha seção, né? Então, se eu conheço esses azimuths, se eu conheço o MN, eu consigo calcular o raio de curvatura dessa minha seção que eu acabei de traçar aí. A partir do conhecimento dessas seções, a gente também pode calcular aí também o raio de curvatura do paralelo. Que é, né, em alguns casos, a gente precisa calcular isso. Principalmente quando a gente vai fazer transformações de sistemas, eu preciso saber quanto que vale, né, esse Rzinho aí, ó, que é o raio de curvatura do paralelo. Mas olha só, o ponto P na superfície da Terra, ao ser projetado em cima do elipsóide, fura o elipsóide nesse ponto aqui. Se eu agora, por esse ponto, passo uma paralela ao equador, evidentemente, que chama de paralelo, eu posso quantificar quanto que vale esse raio. Esse raio está aqui, ó. Ó, ele depende da latitude do ponto e depende de quem? Grande normal, né? Nós já falamos da grande normal em momentos anteriores, estamos falando dele aqui agora, né? Então, a grande normal, que é aquela distância do ponto P até aqui Q, ó, né? E se esse ângulo, né, ele for conhecido, que é esse ângulo, né, aonde esse cara aqui, ó, plano equatorial, né, e a minha tem aqui um ângulo, e olha aqui também, ó, esse ângulo também tá aqui, ó, entendeu? Esse ângulo também tá aqui, ó, né? Você pode pensar nele também. Então, você pode calcular o raio baseado na latitude do meu ponto e também na grande normal. Assim, o raio de curvatura do paralelo você consegue quantificar. Existem vários raios de aproximação, né, da esfera, com base exatamente no conhecimento dos raios que nós falamos ali. Existe o chamado de raio médio terrestre ou gaussiano. Existe o raio de uma esfera onde você tem a média dos 3 semi-eixos do elipsóide de revolução. Dos 3 semi-eixos, porque existem os elipsóides triaxiais. No nosso caso aqui é o biaxial. O semi-eixo maior e o semi-eixo menor são os dois que a gente dá. Mas o outro, o plano equatorial, é um ciclo máximo de raio igual a A. Então nós não temos aqui três semi-eixos, temos só 2 semi-eixos, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. O raio da esfera com igual área do elipsóide de revolução e o raio da esfera com igual volume do elipsóide de revolução. Particularmente aqui, o mais importante para a gente aqui, ó, é o raio médio terrestre ou gaussiano, né? Já vou falar sobre